Uma das doenças mais complicadas de se enfrentar neste mundo chama-se prisão de ventre. O que é prisão de ventre? É quando o intestino perde a capacidade de eliminar fezes. Ele perde a capacidade de se ver livre de restos de comida que precisam sair do corpo, senão vão acabar infectando o próprio corpo. A prisão de ventre, ela pode ser provocada por 4 motivos. E vou colocar esses 4 motivos agora para a reflexão de todos. Primeiro motivo: uma alimentação mal elaborada, pobre em fibras e com pouca água, vai causar no trato intestinal, na estrutura interna do nosso organismo, uma redução da capacidade de mobilidade, de movimentação peristáltica. O que é isso? Quando você come, o alimento ele vai sendo empurrado por um movimento chamado peristáltico. É um movimento de amassamento, de massagem, que o próprio organismo faz para conduzir o alimento em direção à saída. No processo desta viagem, o alimento vai ter que passar por todo o intestino. O intestino humano tem 5 vezes a altura da pessoa. É isso mesmo, 5 vezes a altura da pessoa. Então, neste processo, nesta viagem, o alimento vai sendo captado ao longo das paredes delgadas do intestino delgado, no jejum, no íleo, os nutrientes vão sendo captados e trazidos para o sangue, e do sangue vão viajar até chegar nas células. Este primeiro ponto sobre alimentação e água é muito importante. Por quê? Porque a prisão de ventre é provocada quando você se enche de alimentos industrializados, de alimentos ácidos, de alimentos que são cheios, por exemplo, de toxinas específicas, bebidas alcoólicas, refrigerantes, essas coisas são todas doentias, acabam intoxicando, e o nosso organismo não está preparado para lidar com isso. Nós não possuímos enzimas orgânicas para digerir isto. E essas coisas vão se locando nas paredes intestinais, causando paralisação da movimentação peristáltica. Segundo motivo para ter prisão de ventre. O segundo grande motivo para ter prisão de ventre é um desalinhamento da coluna vertebral, notadamente na região da bacia, entre a L1 e o cóccix. O que é L1 e o que é cóccix? Bom, a coluna vertebral ela tem 33 vértebras. Todos nós sabemos quais são as vértebras. Basta botar a mão aqui para trás, movimentar o pescoço e nós vamos ver um ossinho mais saliente. Ele é o sétimo, é a 7ª cervical. Ela é uma dobradiça que faz uma conexão entre a região da cabeça e a região do tronco. Nela, exatamente na 7ª, você tem uma irradiação de sangue de nervos que estão conectados tanto para cima quanto para baixo e possibilita toda a vida que acontece no corpo e a fluidez energética. Vejam bem, na região da bacia, mais abaixo, nós temos na região lombar uma outra dobradiça. E essa dobradiça, ela está entre a L1 e a T2. E é onde você dobra a região aqui da cintura. Então vejam, meus amigos, e usando uma linguagem extremamente simples para facilitar para todos os companheiros e companheiras. Veja bem, quando você tem um desalinhamento, o que é isso, desalinhamento? Bom, classicamente, nós temos 3 grandes desalinhamentos: lordose, cifose e escoliose. E essas 3 grandes anormalidades da coluna desalinha a coluna para um lado, para o outro, para frente, para trás, cria compressões entre as vértebras. E nesse desalinhamento, você tem uma interrupção, ou uma pressão, uma compressão maior, chamamos de subluxação, dos nervos que passam entre estas vértebras e controlam o movimento do intestino. Então você tem L3, L4, L5 e cóccix. A lombar 3, a lombar 4, a lombar 5 e o cóccix. Essas vértebras, essas estruturas ósseas, nelas irradiam uma série de nervos, uma série de artérias, de veios, de vasos linfáticos que estão conectados ao intestino e possibilitam a movimentação dele. Quando nós temos um desalinhamento severo nessa área, o intestino fica lento, porque sai a ordem da nossa estrutura límbica, da nossa estrutura nervosa, mandando o intestino funcionar, só que quando essa ordem chega na altura da L3, da L4, L5 e do cóccix, essa energia trava e ela não viaja, e aí o intestino não funciona. E aí o intestino é lento, preguiçoso, demorado. Segunda grande causa para se ter prisão de ventre. Terceiro motivo para ter prisão de ventre: quando uma pessoa está depressiva, triste, angustiada, nervosa, agitada. Quando o ser humano fica muito nervoso, ou muito depressivo, muito ansioso, ou muito angustiado,
todo o seu sistema nervoso tende a ficar muito tenso, vibra demais. E aí ele consome muita água, ele consome muito da energia estruturante do corpo. E o intestino tende a perder essa conexão energética, diminuindo a sua mobilidade, o seu funcionamento. E aí você tem uma prisão de ventre por indução emocional. Isso é muito comum. Milhares, milhões de pessoas têm esse tipo de fenômeno. E isso cria uma dificuldade severa. Quarto motivo para se ter prisão de ventre. As pessoas têm constrangimento, sobretudo as mulheres, têm um grande constrangimento de utilizar vasos sanitários públicos. Por quê? Porque normalmente são imundos. Existe uma grande dificuldade na sociedade para se entender que quando você quer entender a qualidade de uma empresa, o primeiro lugar que você tem que visitar da empresa é o banheiro. Porque do jeito que se cuida de um banheiro, revela claramente o tipo de higiene, o tipo de mentalidade saudável que as pessoas daquele negócio têm. Quando uma pessoa está pensando no cliente, quando uma pessoa está pensando verdadeiramente em abençoar o seu cliente com um serviço de qualidade, ele cuida do banheiro para que no momento de maior intimidade desse cliente na sua empresa, no seu estabelecimento, ele possa ter um ambiente saudável, limpo. Todavia, isso não acontece no Brasil, na grande esmagadora maioria das regiões. No norte, no nordeste, é extremamente devastador, muito ruim. Se você estiver na estrada, você sabe que é assim, muito ruim. Bom, isso cria um mar de pessoas que têm um grande constrangimento de defecar em banheiros públicos. Por quê? Porque o sujeito vai ter que se postar diante de um vaso sanitário podre, imundo, então ele segura. Quando as pessoas estão na rua, elas tendem a segurar. E isso vai criando um hábito intestinal em que o intestino não funciona. E isso, gente, cria uma dificuldade tremenda. Bom, a grande pergunta é: como enfrentar as 4 dificuldades relacionadas ao problema da prisão de ventre? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque tem que mexer na estrutura da vida, por tudo que eu falei aqui. Mas a primeira grande regra é: eu tenho que melhorar o desempenho do meu intestino. Ponto. Então, eu poderia apresentar aos amigos 2 opções. A primeira: faça nosso curso e conheça durante 2 anos toda uma plataforma profunda de como lidar com essas dificuldades. Mas isso seria uma covardia com aqueles que não vão fazer o curso, ou que não podem, ou que não têm interesse, e que desejam muito livrar-se da prisão de ventre. 2 coisas são muito chave, muito importantes, básicas. Primeiro, você tem que beber água. Uma pessoa que não bebe, um adulto, por exemplo, que não bebe uma média de 2,5 litros de água por dia, vai ter prisão de ventre. Mas não adianta beber 2,5 litros de água por dia e se encher de refrigerante, de bebidas alcoólicas, se encher de toda sorte de alimento industrializado. Então, no segundo aspecto, eu preciso ter alimentação rica em fibras. Portanto, enche a sua alimentação de frutas, de legumes, de hortaliças e de cereais. Crie esse equilíbrio. Se tiver alguma maior dificuldade, deseja algum conselho mais específico sobre essa questão da prisão de ventre, nós não temos aqui uma cura para todos os problemas, até porque prisão de ventre tem 4 frontes de desenvolvimento. E um deles, por exemplo, que é a questão da coluna vertebral, vai precisar do apoio de um fisioterapeuta, ou de um quiropraxista, ou de um educador físico. Talvez alguns tenham que fazer RPG, pilates, para melhorar o desempenho e a postura da coluna, para melhorar o desempenho intestinal. Outros vão ter dificuldades emocionais, vão precisar de um psicoterapeuta, de um psicanalista ou de um psicólogo para poder conversar. Outros até podem escolher a igreja, o pastor, o padre, para lidar com essa situação da depressão ou da angústia ou da ansiedade. Alguns vão precisar de um coaching para poder aprender a lidar melhor com o seu trabalho e saírem dessa depressão e melhorar o desempenho intestinal. Porém, em qualquer um desses casos, em qualquer das possibilidades, é impossível melhorar o desempenho intestinal se você não melhorar o uso de água e de alimentos ricos em fibras. Bom, ficou aqui algumas dicas, o meu tempo ele é curtinho, mas fica como dicas para melhorar a saúde de quem tem interesse. E se a pessoa realmente tem interesse, vai começar a investigar a partir dessas pequenas enunciações que eu fiz. Nosso site está à disposição de todos os amigos, para aqueles que desejarem um atendimento mais detalhado sobre essas questões que aqui apresentamos. Um grande abraço, fiquem com Deus.